O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 67. Palavras. Deixe-me não sofrer mais, deixe-me não chorar mais. Daigo Nartz, o pescador negro, segura minha tristeza e a consome. Data: Tanatessá, do ano de 1173, 28 segundos antes da morte. O indivíduo era uma malabarista a olhos escuros. Observar a similaridade com a amostra 1172-89. A ponte 4 se arrastava atrás do resto do exército, com 2 feridos e 4 homens sendo necessários para carregá-los. A ponte estava muito pesada. Felizmente, Sadeias havia levado praticamente todas as equipes de ponte naquela incursão, incluindo as 8 que emprestara a Dalinar. Isso significava que o exército não precisava esperar pela equipe de Kaladin para atravessar. Kaladin estava saturado pela exaustão, e a ponte nos seus ombros parecia feita de pedra. Ele não se sentia tão cansado desde seus primeiros dias como carregador de pontes. Sil pairava diante dele, assistindo com preocupação, enquanto marchava à frente de seus homens. Suor empapando seu rosto, se esforçando com o terreno desigual do platô. À frente, o final do exército de Sadeias estava acumulado ao longo do abismo, atravessando. O platô de concentração estava quase vazio. A pura e abominável audácia do que Sadeias fizera retorcia as entranhas de Kaladin. Ele havia pensado que o que fora feito com ele tinha sido horrível, mas ali, Sadeias friamente condenara milhares de homens, olhos claros e olhos escuros. Seus supostos aliados. Aquela traição parecia pesar tanto sobre Kaladin quanto a própria ponte. Ela o esmagava, deixava-o sem fôlego. Não havia esperança para os homens. Eles matavam quem deviam amar. De que adiantava lutar? De que adiantava vencer? Se não havia diferença entre aliados e inimigos, o que era a vitória? Sem sentido. O que a morte dos amigos e colegas de Kaladin significavam? Nada. O mundo inteiro era uma pústula, de um verde doentio, infestada de corrupção. Entorpecidos, Kaladin e os outros alcançaram o abismo, embora fosse tarde demais para ajudar na transferência. Os homens que ele havia enviado à frente já estavam lá, Teft com um assevero, Scar apoiado com uma lança para sustentar a perna ferida. Um pequeno grupo de lanceiros mortos jazia ali perto. Os soldados de Sadeias recuperavam seus feridos quando possível, mas alguns morriam no caminho. Alguns desses tinham sido abandonados ali. Sadeias obviamente estava com pressa para deixar a cena. Os mortos haviam sido deixados com seu equipamento. Scar provavelmente havia conseguido sua muleta ali. Alguma pobre equipe de ponte teria que depois cruzar de volta todo o caminho até ali para coletar o equipamento deles e dos mortos de Dalinar. Eles pousaram a ponte e Kaladin secou a testa. "Não empurrem a ponte através do abismo", disse ele aos seus homens. "Vamos esperar até que o último dos soldados tenha atravessado. Então, passaremos com ela por uma das outras pontes." Matal olhou para Kaladin e sua equipe, mas não mandou que arremessassem a ponte. Ele provavelmente percebeu que, até que houvessem posicionado a ponte, já seria hora de removê-la novamente. "Não é uma bela visão?" disse Moash, caminhando até Kaladin e olhando para trás. Kaladin se virou. A torre se erguia atrás deles, inclinada na sua direção. O exército de Colin era um círculo azul, preso no meio do terreno inclinado, depois de tentar abrir caminho e alcançar Sadeias antes que ele partisse. Os Parchendianos eram um enxame escuro com pontos vermelhos das suas peles marmorizadas. Eles pressionavam o círculo dos Aletianos, comprimindo-o. "Que vergonha", disse Drarry, sentado na beira da ponte deles. "Isso me dá nojo." Outros carregadores concordaram, e Kaladin ficou surpreso ao ver a preocupação no rosto deles. Rocha e Teft se juntaram a Kaladin e Moash, todos vestidos com suas armaduras de carapaça parchendiana. Estava feliz por deixar Shen no acampamento. Ele teria ficado catatônico ao ver tudo aquilo. Teft segurava seu braço ferido. Rocha levantou a mão para proteger os olhos e balançou a cabeça, olhando para leste. "É uma vergonha para Sadeias, uma vergonha para nós." "Ponte 4, chamou Matal. "Venham."
Matal estava acenando para que eles cruzassem a ponte 6 e deixassem o platô de concentração. Kaladin subitamente teve uma ideia fantástica, como um petrobulbo desabrochando na sua mente. Vamos atravessar com a nossa própria ponte, Matal, gritou Kaladin. Acabamos de chegar no abismo. Precisamos descansar por alguns minutos. Atravessem agora! Berrou Matal. Nós só vamos ficar mais lentos, replicou Kaladin. Você quer explicar para Sadeias por que ele precisou segurar o exército inteiro por conta de uma miserável equipe de ponte? Nós temos nossa ponte. Deixe meus homens descansarem. Depois alcançamos vocês. E se aqueles selvagens vierem atrás de você? Questionou Matal. Kaladin deu de ombros. Matal hesitou. Então pareceu entender o quanto queria que aquilo acontecesse. Fique à vontade, disse ele, se apressando para atravessar a ponte 6, enquanto as outras pontes eram removidas. Em segundos, a equipe de Kaladin estava sozinha ao lado do abismo, o exército recuando para o oeste. Kaladin abriu um largo sorriso. Não posso acreditar, depois de toda a preocupação. Homens, estamos livres! Os outros se voltaram para ele, confusos. Vamos seguir daqui a pouco, explicou Kaladin, entusiasmado. E Matal vai pensar que estamos a caminho. Vamos ficar cada vez mais para trás do exército, até estarmos fora de vista. Então, vamos virar para norte, usar a ponte para cruzar as planícies. Podemos escapar para norte, e todos vão pensar que os Parshendianos nos pegaram e nos massacraram. Os outros carregadores o fitavam com olhos arregalados. Suprimentos, disse Teft. Temos essas esferas, respondeu Kaladin, puxando sua bolsa. Uma pequena fortuna, bem aqui. Podemos pegar a armadura e as armas dos mortos que estão ali e usá-las para nos defendermos de bandidos. Vai ser difícil, mas não seremos perseguidos. Os homens estavam começando a se entusiasmar. Contudo, algo fez Kaladin hesitar. E os carregadores feridos no acampamento? Eu vou ter que ficar para trás, disse ele. O quê? Rebateu Moash. Alguém precisa ficar, disse Kaladin. Pelo bem dos nossos feridos no acampamento, não podemos abandoná-los. E se eu ficar para trás, posso sustentar a história. Vocês têm que me ferir e me deixar em um dos platôs. Sadeias com certeza vai mandar coletores de volta. Direi a eles que minha equipe foi caçada como vingança por profanar os cadáveres parshendianos. Nossa ponte jogada no abismo. Eles vão acreditar. Já viram como os parshendianos nos odeiam. A equipe estava toda de pé agora, trocando olhares desconfortáveis. Não vamos embora sem você, disse Sigizil. Muitos dos outros concordaram. Eu vou atrás de vocês, disse Kaladin. Não podemos abandonar aqueles homens. Kaladin, rapaz, começou Teft. Podemos falar sobre isso mais tarde, interrompeu Kaladin. Talvez eu vá com vocês. Depois, entre escondido no acampamento para resgatar os feridos. Por enquanto, vão saquear os cadáveres. Eles hesitaram. É uma ordem, homens. Eles se moveram sem reclamar mais, se apressando para roubar as posses dos cadáveres que Sadeias havia abandonado. Isso deixou Kaladin sozinho ao lado da ponte. Ainda estava perturbado. Não era só pelos feridos no acampamento. O que era, então? Aquela era uma oportunidade fantástica, do tipo que ele teria praticamente matado para obter durante seus anos como escravo. A chance de desaparecer, considerado morto. Os carregadores não teriam que lutar, estavam livres. Por que então ele estava tão nervoso? Kaladin voltou o olhar para seus homens e ficou chocado ao ver alguém de pé ao seu lado. Uma mulher de translúcida luz branca. Era Sil, como nunca a vira antes, do tamanho de uma pessoa normal, as mãos juntas diante de si, o cabelo e vestido fluindo ao vento. Ele não tinha ideia de como ela havia se tornado tão grande. Estava olhando para o leste com uma expressão horrorizada, olhos arregalados e cheios de tristeza. Era o rosto de uma criança assistindo a um assassinato brutal que roubava sua inocência. Kaladin virou-se e lentamente olhou na mesma direção. Na direção da torre. Na direção do exército desesperado de Dalinar Kholin. Vê-los fez seu coração apertar. Eles lutavam sem nenhuma esperança, cercados, abandonados, deixados para morrer. Nós temos uma ponte,
Lembrou-se Kaladin. Se pudéssemos posicioná-la. A maioria dos Parchendianos estava concentrada no exército aletiano, com apenas uma mínima força de reserva na base perto do abismo. Era um grupo tão pequeno que talvez os carregadores pudessem contê-lo. Mas não, isso era idiotice. Havia milhares de soldados parchendianos bloqueando o caminho de Colin até o abismo. E como os carregadores poderiam colocar a ponte sem arqueiros para apoiá-los? Vários dos carregadores voltaram da sua rápida coleta. Rocha juntou-se a Kaladin, olhando para leste, sua expressão se tornando grave. Isso aí é terrível, disse ele. Não podemos fazer algo para ajudar? Kaladin balançou a cabeça. Seria suicídio, Rocha. Teríamos que realizar uma incursão completa sem qualquer exército para nos apoiar. Não poderíamos recuar só um pouco? Indagou Scar. Esperar para ver se Colin poderia abrir caminho até nós. Se ele conseguisse, poderíamos montar nossa ponte. Não, disse Kaladin. Se permanecermos fora de alcance, Colin vai pensar que somos batedores deixados por Sadeias. Teremos que avançar para o abismo. Senão, ele nunca irá ao nosso encontro. Isso fez os carregadores empalidecerem. Além disso, se de algum modo salvarmos alguns daqueles homens, eles vão falar, e Sadeias vai saber que estamos vivos. Ele nos caçaria e nos mataria. Se voltarmos, jogaremos fora nossa chance de liberdade. Os outros carregadores concordaram. O resto já havia se reunido, carregando armas. Era hora de partir. Kaladin tentou esmagar o sentimento de desespero dentro dele. Esse Dalinar Kholin provavelmente era exatamente como os outros, como Roshon, Sadeias ou como qualquer um dos outros Olhos Claros, fingindo virtude, mas corrompido por dentro. Mas tem milhares de soldados olhos escuros com ele, pensou, parte de Kaladin. Homens que não merecem esse destino horrível, homens como minha antiga equipe de lanceiros. Não devemos nada a eles, sussurrou Kaladin. Pensou enxergar a bandeira de Dalinar Kholin, tremulando azul na frente do exército. Você os meteu nisso, Colin. Não vou deixar que meus homens morram por você. Ele deu as costas para a torre. Sil ainda estava ao seu lado, voltada para leste. Ver o ar de desespero naquele rosto fazia sua alma se contorcer. Os esprenos de vento são atraídos pelo vento ou eles criam o vento? Perguntou ela em voz baixa. Eu não sei, respondeu Kaladin. Faz diferença? Talvez não. Sabe, lembrei o tipo de espreno que sou. Essa é a hora de falar disso, Sil. Eu conecto coisas, Kaladin, disse ela, voltando-se para ele e encontrando seu olhar. Sou um espreno de honra, o espírito dos juramentos, das promessas e da nobreza. Kaladin podia ouvir vagamente os sons da batalha. Ou era apenas sua mente, buscando algo que ele sabia estar lá? Estava ouvindo os homens morrendo? Estava vendo os soldados fugindo, se dispersando, deixando seu comandante sozinho? Todos estavam fugindo. Kaladin ajoelhado sobre o corpo de Dalet, uma bandeira verde e grená, tremulando sozinha sobre o campo. Eu já passei por isso antes, gritou Kaladin, voltando-se para aquela bandeira azul. Dalinar sempre lutava na frente. O que aconteceu da última vez? Berrou Kaladin. Eu aprendi. Não serei tolo novamente. Sentia-se esmagado. A traição de Sadeias, sua exaustão, a morte de tantas pessoas. Por um instante, voltou no tempo, ajoelhado no quartel-general de Amaran, vendo os últimos dos seus amigos ser trucidado, fraco e ferido demais para salvá-los. Ele levou uma mão trêmula à cabeça, sentindo a marca ali, úmida de suor. Não devo nada a você, Colin. E a voz do seu pai pareceu sussurrar uma resposta. Alguém precisa começar, filho. Alguém tem que dar o primeiro passo e fazer o que é certo, porque é certo. Se ninguém começar, então os outros não podem segui-lo. Dalinar partira em socorro dos homens de Kaladin, atacando aqueles arqueiros e salvando a Ponte 4. Os Olhos Claros não se importam com a vida, dissera Lirin. Então eu tenho que me importar. Então nós temos vida antes da morte. Eu falhei tantas vezes, fui derrubado e pisoteado. Força antes da fraqueza. Seria conduzir meus amigos à morte. Jornada antes do destino. À morte e ao que é certo.
Precisamos voltar, sussurrou Kaladin. Raios, nós temos que voltar. Ele se voltou para os membros da Ponte 4. Um por um, eles concordaram. Homens que haviam sido a escória do exército apenas meses antes. Homens que não se importavam com nada além da própria pele. Respiraram fundo, deixaram de lado preocupações com a própria segurança e assentiram. Eles o seguiriam. Kaladin olhou para cima e respirou fundo. A luz das tempestades o percorreu como uma onda, como se ele houvesse pousado os lábios em uma grande tormenta e a absorvido. Erguer ponte! Comandou ele. Os membros da Ponte 4 gritaram para expressar sua concordância, agarrando a ponte e erguendo-a. Kaladin pegou um escudo, agarrando as correias. Então, ele se virou, levantando-o bem alto com um grito, conduziu seus homens em uma investida de volta para aquela bandeira azul abandonada. A armadura de Dalinar vazava à luz das tempestades, de dezenas de pequenas rachaduras. Nenhuma peça principal havia escapado de danos. A luz emanava dele como o vapor de um caldeirão, pairando como a luz das tempestades costumava fazer, difundindo-se lentamente. O sol era inclemente, cozinhando-o enquanto ele lutava. Estava tão cansado. Não fazia muito tempo desde a traição de Sadeias, não considerando o contexto de uma batalha, mas Dalinar havia se esforçado muito, permanecendo na linha de frente, lutando lado a lado com Adolin. Sua armadura havia perdido muita luz das tempestades. Estava se tornando mais pesada e emprestando-lhe menos poder a cada golpe. Logo ela se tornaria um fardo, deixando-o lento, de modo que os Parshendianos poderiam se amontoar sobre ele. Havia matado muitos deles, tantos cadáveres, um número apavorante, e fez isso sem a euforia. Estava vazio por dentro. Melhor isso do que o prazer. Não havia matado nem perto do suficiente. Eles estavam concentrados em Dalinar e Adolin. Com fractários na linha de frente, qualquer brecha logo era ocupada por um homem de armadura brilhante e uma espada letal. Os Parshendianos precisavam abater ele e Adolin primeiro. Eles sabiam disso. Dalinar sabia. Adolin sabia. Havia histórias sobre campos de batalha, onde fractários eram os últimos de pé, derrubados pelos seus inimigos depois de lutas longas e heróicas. Histórias sem realismo algum. Se matassem os fractários primeiro, era possível tomar suas espadas e voltá-las contra o inimigo. Ele golpeou novamente, os músculos lentos de fadiga. Morrer primeiro seria um bom lugar a ocupar. Não peça nada deles que você mesmo não faria. Dalinar cambaleou nas pedras, sua armadura fractal parecendo tão pesada quanto uma armadura comum. Podia ficar satisfeito com a maneira como cuidara da própria vida, mas seus homens havia falhado com eles. Pensar em como os levar estupidamente a uma armadilha deixava-o nauseado. E ainda havia Navani, de todos os momentos para finalmente começar a cortejá-la, pensou Dalinar. 6 anos desperdiçados, uma vida desperdiçada. E agora ela vai ter que chorar novamente. Esse pensamento fez com que ele levantasse os braços e firmasse os pés na rocha. Ele rechaçou os Parshendianos, ainda lutando por ela. Não poderia cair enquanto ainda tivesse forças. Ali perto, a armadura de Adolin também estava vazando. O jovem estava se esforçando cada vez mais para proteger o pai. Não houve discussão sobre tentar, talvez, saltar os abismos e fugir. Com abismos tão largos, as chances eram mínimas, mas, além disso, eles não abandonariam seus homens à morte. Ele e Adolin viveram seguindo os códigos. Também morreriam seguindo os códigos. Dalinar atacou novamente, permanecendo ao lado de Adolin, lutando daquela maneira sincronizada, pouco além do alcance de 2 fractários. O suor escorria pelo seu rosto, dentro do elmo, e ele lançou um último olhar na direção do exército, sumindo de vista. Mal era visível no horizonte. A posição atual de Dalinar dava-lhe uma boa visão do oeste. Que aquele homem seja amaldiçoado por... Sangue dos meus pais! O que é aquilo? Uma pequena força estava se movendo rumo ao platô ocidental, correndo na direção da torre. Uma única equipe de ponte, carregando sua ponte. Não pode ser, disse Dalinar. Ele recuou da luta, deixando a guarda cobalto. O que sobrara dela, acudir para defendê-lo.
Desconfiando dos próprios olhos, ele levantou o visor. O resto do exército de Sadeia se fora, mas restava aquela única equipe de ponte. Por quê? Adolin! Gritou ele, apontando com a espada fractal, uma súbita esperança inundando seus membros. O jovem se virou, acompanhando o gesto de Dalinar. Adolin estacou. Impossível! Que tipo de armadilha é essa? Se for uma armadilha, é estúpida. Nós já estamos mortos. Mas por que ele enviaria uma equipe de volta? Com que propósito? E isso importa? Eles hesitaram por um momento em meio à batalha. Os dois sabiam a resposta. Formações de assalto! Gritou Dalinar, voltando-se para suas tropas. Pai das tempestades, havia restado tão poucos deles, menos de metade dos 8.000 originais. Em formação! Ordenou Adolin. Preparem-se para avançar! Teremos que abrir caminho entre eles, homens. Juntem suas forças. Nós só temos uma chance. Uma chance mínima, pensou Dalinar, baixando o visor. Teremos que atravessar o resto do exército parchendiano. Mesmo que chegassem ao outro lado, provavelmente encontrariam a equipe morta, sua ponte jogada no abismo. Os arqueiros parchendianos já estavam em formação. Havia mais de uma centena deles. Seria um massacre. Mas era uma esperança, uma minúscula e preciosa esperança. Se o seu exército ia cair, seria enquanto tentava aproveitar aquela esperança. Levantando sua espada fractal, sentindo uma onda de força e determinação, Dalinar avançou na vanguarda dos seus homens. Pela segunda vez no dia, Kaladin correu na direção de um grupo parchendiano armado, com o escudo diante de si, usando uma armadura cortada do cadáver de um inimigo caído. Talvez devesse sentir nojo pela criação daquela armadura, mas isso não era pior do que os parchendianos haviam feito ao matar Dani, Mapas e o homem sem nome que fora generoso com Kaladin no seu primeiro dia como carregador. Kaladin ainda usava as sandálias daquele homem. Nós e eles, pensou. Essa era a única maneira como um soldado podia pensar. Hoje, Dalinar Kholin e seus homens eram parte do nós. Um grupo de parchendianos havia visto os carregadores se aproximando e estava prestes a armar os arcos. Felizmente, parecia que Dalinar também havia visto o bando de Kaladin, pois o exército azul estava começando a abrir caminho na direção do resgate. Não ia funcionar. Havia parchendianos demais, e os homens de Dalinar deviam estar exaustos. Seria outro desastre, mas pelo menos uma vez, Kaladin avançou para o desastre de olhos bem abertos. Essa é a minha escolha, ele pensou, enquanto os arqueiros parchendianos entravam em formação. Não é algum deus zangado me vigiando, nem algum espreno fazendo truques, nem um golpe do destino. Sou eu. Eu escolhi seguir Tien. Eu escolhi atacar o Fractário e salvar Amaran. Eu escolhi escapar das arenas dos escravos. E agora, eu escolho tentar socorrer esses homens, embora saiba que provavelmente vou falhar. Os parchendianos dispararam suas flechas e Kaladin sentiu uma exaltação. O cansaço se evaporou, a fadiga sumiu. Não estava lutando por Sadeias, não estava trabalhando para forrar os bolsos de ninguém, estava lutando para proteger. As setas silvaram na sua direção, e ele moveu o escudo em um arco, rebatendo-as. Outras vieram, disparando de várias direções, buscando sua carne. Ele continuou à frente, saltando quando atiravam em suas coxas, virando-se quando atiravam em seus ombros, erguendo o escudo quando miravam em seu rosto. Não era fácil, e algumas flechas chegavam perto, marcando sua placa peitoral ou as caneleiras, mas nenhuma o acertou. Ele estava conseguindo. Algo estava errado. Ele girou entre duas flechas confuso. Kaladin! Chamou Sil, flutuando ali perto, de volta à sua forma menor. Ali! Ela apontou na direção do outro platô de concentração ali perto, que Dalinar usara para seu assalto. Um grande contingente de parchendianos havia saltado para aquele, e os soldados estavam se ajoelhando e levantando arcos, não apontados para ele, mas direto para o flanco desprotegido da Ponte 4. Não! Gritou Kaladin, luz das tempestades escapando da boca em uma nuvem. Ele se virou e correu de volta pelo platô rochoso rumo à equipe de ponte. Flechas foram lançadas contra suas costas. Uma acertou a parte traseira da armadura,
mas desviou-se. Outra acertou seu elmo. Ele saltou sobre um abismo, movendo-se com toda a velocidade que a luz das tempestades podia lhe emprestar. Os parchendianos ao lado estavam puxando os arcos. Havia pelo menos 50 deles. Ele ia chegar tarde demais. Ele ia. Ponte 4! Berrou. Carregamento lateral para a direita! Eles não praticavam aquela manobra havia semanas, mas o treinamento veio à tona quando obedeceram sem questionar, deixando a ponte cair para o lado, enquanto os arqueiros disparavam. A revoada de flechas atingiu o deck da ponte, recobrindo a madeira. Kaladin deixou escapar um suspiro de alívio, alcançando a equipe que havia desacelerado para transportar a ponte de lado. Kaladin! Disse Rocha apontando. Kaladin se virou. Os arqueiros atrás dele, na torre, estavam puxando os arcos para uma grande saraivada. A equipe de ponte estava exposta. Os arqueiros soltaram as cordas. Ele gritou de novo, a luz das tempestades infundindo o ar ao seu redor, enquanto jogava tudo que tinha no seu escudo. O grito ecoou nos seus ouvidos. A luz explodiu a partir dele, as roupas congelando e rachando. Flechas escureceram o céu. Algo o acertou. Um impacto estendido que o atirou para trás rumo aos carregadores. Ele foi atingido com força, grunhindo enquanto a pressão sobre ele continuava. A ponte deixou de se mover. Os homens pararam. Tudo ficou em silêncio. Kaladin hesitou, sentindo-se completamente esgotado. Seu corpo doía. Suas mãos formigavam. As costas ardiam. Havia uma dor aguda no seu pulso. Ele grunhiu, abrindo os olhos, cambaleando enquanto as mãos de Rocha o seguravam por trás. Um impacto surdo, a ponte sendo baixada. Idiotas, pensou Kaladin. Não a coloquem, recuem. Os carregadores se juntaram ao redor dele, enquanto Kaladin escorregava para o chão, atordoado depois de ter gastado demais da luz das tempestades. Ele hesitou, diante do objeto preso ao seu braço ferido. O escudo estava coberto de flechas, dezenas, algumas rachando outras. Os ossos cruzados na frente do escudo haviam sido despedaçados. A madeira estava reduzida a farpas. Algumas das flechas haviam atravessado e atingido seu antebraço. Daí vinha a dor. Mais de 100 flechas, uma salva inteira, atraída para um único escudo. Pelos raios de clarim-mensageiro, sussurrou Dwerry. O quê? O que foi? Foi como uma fonte de luz, disse Moash, se ajoelhando ao lado de Kaladin. Como se o próprio sol nascesse de você, Kaladin. Os Parchendianos, grasnou Kaladin e soltou o escudo. As correias estavam rompidas, e enquanto se esforçava para ficar de pé, o escudo praticamente se desintegrou, caindo em pedaços, espalhando dúzias de flechas quebradas aos seus pés. Algumas permaneceram presas no seu braço, mas ele ignorou a dor, procurando os Parchendianos. Os grupos de arqueiros nos 2 platôs estavam paralisados. Suas posturas indicavam perplexidade. Os que estavam na frente começaram a falar uns com os outros em um idioma que Kaladin não compreendia. Neshua Kadal! Eles se levantaram. E então fugiram. O quê? Disse Kaladin. Eu não sei, respondeu Teft, segurando o próprio braço ferido. Mas vamos levar você para um lugar seguro. Dane-se esse braço. Loupen. O homem mais baixo trouxe Debed, e os 2 conduziram Kaladin para um local mais seguro perto do centro do platô. Ele segurou o braço, entorpecido, em uma exaustão tão profunda que mal conseguia pensar. Erguer ponte! Chamou Moash. Ainda temos um trabalho a fazer. O resto dos carregadores correram de volta para a ponte com um ar determinado, levantando-a. Na torre, a força de Dalinar estava lutando para abrir caminho pelos Parchendianos, até a possível segurança da equipe de ponte. Eles devem estar sofrendo baixas terríveis, pensou Kaladin entorpecido. Ele tropeçou e foi ao chão. Teft e Loupen o puxaram até uma cavidade protegida, juntando-se a Scar e Debed. A bandagem do pé de Scar estava pingando sangue. A lança que estava usando como muleta pousada ao seu lado. Eu não disse a ele para não usar aquele pé. Precisamos de esferas, disse Teft. Scar?
Ele pegou as esferas hoje de manhã, respondeu o homem magro. Dei todas que eu tinha. Acho que a maioria dos homens deu. Teft xingou em voz baixa, puxando as setas restantes do braço de Kaladin, depois enrolando-as com bandagens. Ele vai ficar bem? Indagou Scar. Eu não sei, respondeu Teft. Não sei de nada. Kelek, sou um idiota. Kaladin, rapaz, pode me ouvir? É, só choque, murmurou Kaladin. Você está estranho, Gancho, disse Lopen nervosamente. Branco. Sua pele está pálida, rapaz, comentou Teft. Parece que fez alguma coisa consigo mesmo lá atrás. Eu não sei. Ele praguejou novamente, batendo a mão contra a pedra. Eu devia ter prestado atenção, idiota! Eles o deitaram de lado, e Kaladin mal podia ver a torre. Novos grupos de Parshendianos, que não haviam visto sua exibição, estavam indo na direção do abismo, portando armas. A Ponte 4 chegou e pousou à ponte. Eles desprenderam seus escudos e rapidamente pegaram lanças nos sacos de coleta, amarrados na lateral da ponte. Então, os homens assumiram suas posições, empurrando nas laterais, preparando para deslizar a ponte sobre o abismo. As equipes parshendianas não tinham arcos. Eles entraram em formação para esperar, as armas a postos. Seu número era facilmente o triplo dos carregadores, e mais estavam chegando. Temos que ajudar, disse Scar para Lopen e Teft. Os outros dois concordaram, e todos os três, 2 feridos e um maneta, se levantaram. Kaladin tentou fazer o mesmo, mas caiu novamente, as pernas fracas demais para sustentá-lo. Fique, rapaz. Teft sorriu. Pode deixar que nós resolvemos isso. Eles coletaram algumas lanças de um estoque que Lopen colocara na liteira. Depois, foram se reunir à equipe de ponte. Até Debit se juntou a eles. Ele não falava desde que fora ferido naquela primeira incursão de ponte, muito tempo atrás. Kaladin se arrastou até a beirada da cavidade assistindo. Sil pousou na pedra ao seu lado. Idiotas tormentosos, murmurou Kaladin. Não deviam ter me seguido. Sinto orgulho deles mesmo assim. Kaladin, chamou Sil. Há algo que você possa fazer? Ele estava tão tormentosamente cansado. Alguma coisa para me deixar mais forte. Ela balançou a cabeça. Mais à frente, os carregadores começaram a empurrar. A madeira da ponte fez um ruído áspero enquanto cruzava as rochas, movendo-se sobre o abismo na direção dos parshendianos que aguardavam. Eles começaram a cantar aquela ríspida canção de batalha, a mesma que cantavam sempre que viam Kaladin na sua armadura. Os parshendianos pareciam ansiosos, zangados, mortais. Eles queriam sangue, iam cortar os carregadores e despedaçá-los, depois derrubar a ponte e seus cadáveres no vazio abaixo. Está acontecendo de novo, pensou Kaladin, tonto e atordoado. Ele se encolheu, exausto e abalado. Não consigo chegar até eles. Eles vão morrer, bem na minha frente. Tux, morto. Nauma, morta. Goshel, morto. Dalé, Sen, Mapas, Dani, mortos, mortos, mortos. Tien, morto. Encolhido na cavidade da rocha, os sons da batalha ressoando ao longe, cercado pela morte. Em um momento, ele se viu de volta ao mais horrível dos dias. Kaladin cambaleava através do caos de xingamentos, gritos e combates da guerra, agarrado à sua lança. Havia deixado o escudo cair. Precisava encontrar um escudo em algum lugar. Ele não devia ter um escudo. Era sua terceira batalha de verdade. Estava no exército de Amaran, havia apenas alguns meses, mas Larpetra já parecia um mundo de distância. Ele alcançou uma rocha com um espaço côncavo e se agachou, pressionando as costas contra ela, inspirando e expirando, os dedos escorregadios na haste da lança. Estava tremendo. Nunca percebera como a sua vida antes era um paraíso, longe da guerra, longe da morte, longe daqueles gritos, da cacofonia de metal contra metal, de metal atingindo madeira, de metal rasgando carne. Ele apertou bem os olhos, tentando bloquear tudo. Não, ele pensou. Abra os olhos, não deixe que eles o encontrem e o matem tão facilmente. Ele forçou os olhos a se abrirem. Então,
virou-se e espiou o campo de batalha. Era uma bagunça completa. Eles lutavam em uma grande colina, milhares de homens de cada lado, se misturando e se matando. Como alguém poderia acompanhar alguma coisa naquela insanidade? O exército de Amaran, o exército de Kaladin, estava tentando manter a posse da colina. Outro exército, também aletiano, estava tentando tomá-la. Isso era tudo que Kaladin sabia. O inimigo parecia mais numeroso do que seu próprio exército. Ele vai estar em segurança, pensou Kaladin. Vai estar. Mas estava tendo problemas para convencer a si mesmo. O trabalho de Tien como mensageiro não havia durado muito tempo. O recrutamento estava em baixa. Ele ouvira falar, e todas as mãos que pudessem segurar uma lança eram necessárias. Tien e os outros mensageiros mais velhos haviam sido organizados em vários esquadrões de reservistas. Dalar dissera que esses esquadrões nem seriam utilizados, provavelmente, a menos que o exército estivesse em sério perigo. Estar cercado no topo de uma colina íngreme, suas linhas totalmente caóticas, constituía sério perigo? Vá para o topo, ele pensou, olhando para a ladeira. O estandarte de Amaran ainda flamulava no alto. Seus soldados deviam estar conseguindo manter o terreno. Kaladin só enxergava uma confusão de homens em laranja e ocasionalmente em verde floresta. Saiu correndo para subir um morro. Ele não se virou enquanto homens gritavam. Não verificou de que lado vinham. Havia tufos de grama arrancados diante dele. Tropeçou em alguns cadáveres. Contornou um par de árvores cepolargo desfolhadas e evitou lugares onde homens estavam lutando. Pronto, ele pensou, notando um grupo de lanceiros à frente, enfileirados, vigiando atentamente. Verdes, a cor de Amaran. Kaladin correu até eles, e os soldados deixaram-no passar. Qual é o seu esquadrão, soldado? Disse um corpulento homem olhos claros com os nós de um capitão de patente baixa. Mortos, senhor. Kaladin forçou-se a dizer. Todos mortos. Estávamos na companhia do Luminobre Tashin. E... Bah! Interrompeu o homem, virando-se para um mensageiro. É o terceiro relato de que Tashlin caiu. Alguém avise Amaran. O lado leste está enfraquecendo. Ele olhou para Kaladin. Você, vá para as reservas para remanejamento. Sim, senhor, respondeu Kaladin, entorpecido. Ele olhou para o caminho por onde viera. A ladeira estava coberta de cadáveres, muitos deles vestidos de verde. Enquanto olhava, um grupo de 3 retardatários correndo até o topo foi interceptado e massacrado. Nenhum dos homens no topo se moveu para ajudá-los. Kaladin poderia ter sido abatido de modo igualmente fácil, a poucos metros da segurança. Ele sabia que provavelmente era importante, por razões estratégicas, que aqueles soldados na linha mantivessem suas posições, mas parecia tão cruel. Encontre Tien, ele pensou, partindo na direção do campo dos reservistas no lado norte do amplo topo da colina. Ali, contudo, ele só encontrou mais caos, grupos de homens atordoados, ensanguentados, sendo separados em novos esquadrões e enviados de volta para o campo de batalha. Kaladin moveu-se entre eles, procurando o esquadrão que havia sido formado com os mensageiros. Encontrou Dalar primeiro. O sargento dos reservistas magricela e com 3 dedos estava ao lado de um poste alto com um par de bandeiras triangulares. Ele estava designando esquadrões recém-criados para preencher as perdas nas companhias lutando mais abaixo. Kaladin ainda podia ouvir os gritos. Você! Disse Dalar, apontando para Kaladin. O remanejamento de esquadrões é naquela direção. Mexa-se! Preciso encontrar o esquadrão dos mensageiros, disse Kaladin. Ora, pela danação, por qual motivo? Como vou saber? Kaladin deu de ombros, tentando permanecer calmo. Eu só cumpro ordens. Dalar grunhiu. A companhia do Lumino Bricheler, lá do sudeste. Você pode... Kaladin já estava correndo. Não era para ser assim. Tien devia permanecer em segurança. Pai das tempestades, não faziam nem 4 meses ainda. Ele chegou ao lado sudeste da colina e buscou uma bandeira flamulando a 1/4 do caminho de descida. O par de glifos pretos dizia Shesh-Lerel, a companhia de Sheler. Surpreso com a própria determinação, Kaladin passou pelos soldados, guardando a colina, e adentrou novamente o campo de batalha. As coisas pareciam melhores ali. A
A companhia de Scheller estava mantendo sua posição, embora fosse atacada por uma onda de inimigos. Kaladin desceu correndo a encosta, derrapando em alguns lugares, deslizando em sangue. Seu medo havia desaparecido, substituído pela preocupação com seu irmão. Ele chegou na linha de frente da companhia exatamente na hora que os esquadrões inimigos estavam atacando. Tentou recuar para a retaguarda a fim de procurar Tien, mas foi pego na onda de ataques. Ele correu para o lado, unindo-se a um esquadrão de lanceiros. O inimigo investiu contra eles em 1 segundo. Kaladin segurou a lança com as 2 mãos, ficando próximo dos outros lanceiros e tentando não os atrapalhar. Ele não sabia realmente o que estava fazendo, mal sabia o bastante para se proteger com seu companheiro de escudo. O combate aconteceu rapidamente, e Kaladin deu um único golpe. O inimigo foi rechaçado, e ele conseguiu evitar ser ferido. Ficou ali, ofegante, agarrando sua lança. — Você! Disse uma voz autoritária. Um homem estava apontando para Kaladin com nós nos ombros. O líder de esquadrão. Já estava na hora de a minha equipe receber reforços. Por um momento achei que Vart ia ficar com todos os homens. Onde está seu escudo? Kaladin se apressou em pegar o escudo de um soldado morto ali perto. Enquanto isso, o líder de esquadrão praguejou atrás dele. Danação! Estão vindo de novo! 2 pontas dessa vez! Não vamos conseguir contê-los assim! Um homem em um colete verde de mensageiro veio correndo por cima de uma formação rochosa próxima. Contém o ataque a leste, Mesh! E a onda para o sul! Berrou Mesh, o líder de esquadrão. Por enquanto está resolvida. Defenda o leste. Essas são suas ordens. O mensageiro seguiu adiante, entregando uma mensagem similar ao próximo esquadrão na fila. Vart, seu esquadrão deve defender o leste. Kaladin levantou seu escudo. Precisava encontrar Tien. Ele não podia. Ele parou desajeitadamente. Ali, no próximo esquadrão na linha, havia 3 figuras. Garotos mais jovens, parecendo pequenos nas suas armaduras, e segurando as lanças de modo inseguro. Um deles era Tien. Sua equipe de reservistas havia obviamente sido dividida para preencher lacunas em outros esquadrões. Tien! Gritou Kaladin, saindo da fileira enquanto as tropas inimigas caíam sobre eles. Porque Tien e os outros 2 estavam posicionados no meio e na frente da formação do esquadrão, eles mal sabiam segurar uma lança. Mesh gritou chamando Kaladin, que o ignorou. O inimigo os alcançou em um instante, e o esquadrão de Mesh se desfez, perdendo a disciplina e se transformando em uma resistência mais desorganizada e frenética. Kaladin sentiu algo como uma batida contra sua perna. Ele tropeçou caindo no chão e percebeu com um choque que havia sido atingido por uma lança. Não sentiu dor. Estranho. Tien! Pensou, forçando-se a levantar. Alguém assomava sobre ele, e Kaladin reagiu imediatamente, rolando enquanto uma lança descia à procura de seu coração. Sua própria lança estava de volta às suas mãos, e antes que percebesse que a agarrara, golpeou para cima. Então estacou. Havia atravessado o pescoço de um soldado inimigo com sua lança. Acontecera tão rápido. Acabei de matar um homem. Ele rolou, deixando o inimigo cair de joelhos enquanto soltava sua lança. O esquadrão de Vart havia recuado um pouco mais. O inimigo atingiu um pouco depois de atacar o ponto onde estava Kaladin. Tien e os outros 2 ainda estavam na frente. Tien! Gritou Kaladin. O menino olhou para ele, os olhos arregalados. Ele chegou a sorrir. Atrás dele, o resto do esquadrão recuou, deixando os 3 garotos destreinados expostos. E farejando fraqueza, os soldados inimigos caíram sobre Tien e os outros. Haviam olhos claros de armadura à frente deles, em aço reluzente. Ele brandia uma espada. O irmão de Kaladin caiu no mesmo instante. Em um piscar de olhos ele estava ali, com um ar apavorado. No seguinte, já estava no chão. Não! Gritou Kaladin. Ele tentou se levantar, mas caiu de joelhos. Sua perna não estava funcionando direito. O esquadrão de Vart avançou, atacando os inimigos, que haviam sido distraídos por Tien e os outros 2. Eles tinham colocado os soldados destreinados na frente para interromper a investida do inimigo. Não! 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 Berrou Kaladin. Ele usou sua lança para se erguer, depois avançou aos tropeços.
Não podia ter acontecido o que estava pensando. Não podia ter acabado tão rápido. Por um milagre, Kaladin não foi abatido enquanto percorria o resto da distância. Ele mal pensou nisso, só olhava para o ponto onde Tien havia caído. Ouviu uma trovoada. Não, cascos. Amaran havia chegado com sua cavalaria e estava varrendo as linhas inimigas. Kaladin não se importava. Ele havia finalmente chegado ao local. Ali encontrou 3 cadáveres, jovens, pequenos, caídos em uma concavidade na pedra. Horrorizado, chocado, Kaladin estendeu a mão e rolou o corpo daquele que estava com o rosto para baixo. Os olhos mortos de Tien voltaram-se para cima. Kaladin continuou ajoelhado ao lado do corpo. Devia ter feito um curativo na sua ferida. Devia ter voltado à segurança, mas estava entorpecido demais. Ele só ficou ali, ajoelhado. Já era hora de ele chegar, comentou uma voz. Kaladin levantou os olhos, notando um grupo de lanceiros reunidos ali perto, assistindo à cavalaria. Ele queria que os inimigos se juntassem aqui, disse um dos lanceiros que tinham nós nos ombros. Era Vart, o líder de esquadrão. Que olhos agudos tinha aquele homem. Não era um bruto ignorante, era esguio, pensativo. Eu devia sentir raiva, pensou Kaladin. Eu devia sentir alguma coisa. Vart olhou para ele, depois para os corpos dos 3 mensageiros. Seu canalha! Rosnou Kaladin. Você os colocou na frente. É preciso trabalhar com o que se tem, respondeu Vart acenando para sua equipe, então apontando para uma posição fortificada. Se me dão homens que não sabem lutar, encontro outra utilidade para eles. Ele hesitou, enquanto sua equipe marchava para longe. Parecia arrependido. Tem que se fazer o que puder para continuar vivo, filho. Transforme uma desvantagem em vantagem sempre que possível. Lembre-se disso, se sobreviver. Depois disso, ele foi embora. Kaladin olhou para baixo. Por que não pude protegê-lo? Pensou, olhando para Tien, lembrando-se do riso do irmão. Sua inocência, seu sorriso, sua empolgação em explorar as colinas perto de Larpetra. Por favor, deixe-me protegê-lo. Torne-me forte o bastante. Estava se sentindo tão fraco, perda de sangue. Pegou-se caindo de lado e, com mãos cansadas, enfaixou sua ferida. Então, sentindo-se terrivelmente vazio por dentro, ele se deitou ao lado de Tien e puxou o corpo para perto. Não se preocupe, sussurrou Kaladin. Quando havia começado a chorar, vou levá-lo para casa. Vou protegê-lo, Tien. Vou levá-lo de volta. Segurou o corpo noite adentro, muito depois do fim da batalha, agarrando-se a ele enquanto gradualmente o cadáver esfriava. Kaladin piscou. Não estava naquela cavidade com Tien. Estava no platô. Podia ouvir homens morrendo ao longe. Ele detestava pensar naquele dia. Quase desejava não ter saído à procura de Tien. Então não precisaria ter visto. Não teria se ajoelhado lá, impotente, enquanto seu irmão era abatido. Estava acontecendo de novo. Rocha, Moash, Teft, eles todos iam morrer. E ele estava ali deitado, impotente de novo. Mal podia se mexer. Sentia-se tão esgotado. Kaladin, sussurrou uma voz. Ele piscou. Sil estava flutuando diante dele. Você conhece as palavras? Tudo o que eu queria fazer era protegê-los, sussurrou ele. É por isso que eu estou aqui. As palavras, Kaladin. Eles vão morrer. Não posso salvá-los. Amaran executou seus homens na sua frente. Um fractário sem nome matou Dalet. Um Olhos Claros matou Tien. Não. Kaladin rolou e forçou-se a ficar de pé, oscilando sobre pernas fracas. Não. A Ponte 4 ainda não havia posicionado sua ponte. Isso o surpreendeu. Eles ainda estavam empurrando-a através do abismo, com os parchendianos se amontoando do outro lado, ansiosos, sua canção se tornando mais frenética. Seu delírio parecera durar horas, mas só haviam se passado alguns instantes. Não! A liteira de Lopen estava na frente de Kaladin. Uma lança jazia entre os odres d'água vazios e as bandagens esfarrapadas, sua ponta de aço refletindo a luz do sol. Ela sussurrava para ele, ela o apavorava, e ele a amava. Quando chegar a hora, espero que esteja pronto,
porque esse pessoal vai precisar de você. Ele pegou a lança, a primeira arma real que havia segurado desde sua exibição no abismo, muitas semanas atrás. Então começou a correr, lentamente de início, ganhando velocidade, inconsequente, com o corpo exausto, mas não parou. Ele se forçou a avançar, seguindo na direção da ponte, que estava só na metade do caminho através do abismo. Sil parou diante e na frente dele, olhando para trás, preocupada. As palavras, Kaladin! Rocha gritou enquanto Kaladin corria para a ponte em movimento. A madeira balançava sob seus pés. Ela estava sobre o abismo, mas ainda não havia alcançado o outro lado. Kaladin! Berrou Teft. O que está fazendo? Kaladin gritou, alcançando o fim da ponte, encontrando uma pequena pontada de força em algum lugar. Ele ergueu a lança e se jogou da beira da plataforma de madeira, lançando-se no ar acima do cavernoso vazio. Os carregadores gritaram, horrorizados. Sil voava ao redor dele, aflita. Os parchendianos olhavam, perplexos, enquanto um solitário carregador de pontes navegava pelo ar na direção deles. Seu corpo exausto e desgastado já não tinha mais força alguma. Naquele momento de tempo cristalizado, Kaladin olhou para baixo na direção dos seus inimigos. Parchendianos com sua pele marmorizada, vermelha e preta, soldados erguendo armas de fino acabamento como se quisessem recortá-lo do céu, estrangeiros, seres bizarros com peitorais e elmos feitos de carapaça. Muitos deles tinham barbas trançadas com gemas brilhantes. Kaladin inspirou, como o poder da própria salvação, como raios de luz solar emitidos pelos olhos do Todo-Poderoso. A luz das tempestades explodiu daquelas gemas. Ela ondulou pelo ar, atraída em correntes visíveis como colunas brilhantes de fumaça luminosa, retorcendo-se, curvando-se em espirais como pequenas nuvens cônicas até atingirem seu corpo. E a tempestade ganhou vida novamente. Kaladin pousou na beirada rochosa, as pernas subitamente poderosas, sua mente, corpo e sangue vivos com energia. Ele se agachou, a lança debaixo do braço, um pequeno círculo de luz das tempestades se expandindo dele em uma onda, direcionado para as pedras pela sua queda. Atônitos, os parchendianos se retraíram, arregalando os olhos, a canção tornando-se titubeante. Um fluxo de luz das tempestades fechou as feridas em seu braço. Ele sorriu, segurando a lança à frente. Era algo tão familiar quanto o corpo de uma amante perdida há muito tempo. As palavras, disse uma voz urgente, como se viesse direto da sua mente. Naquele momento, Kaladin surpreendeu-se ao perceber que as conhecia, embora nunca as tivesse aprendido. Eu vou proteger aqueles que não podem proteger a si mesmos, sussurrou ele, o segundo ideal dos cavaleiros radiantes. Um estrondo sacudiu o ar, como o som de um trovão, embora o céu estivesse completamente limpo. Teft cambaleou para trás, tendo acabado de pousar a ponte, e ficou boquiaberto junto com o resto da ponte 4. Kaladin explodiu com energia. Uma aura de brancura emanava dele, uma onda de fumaça branca, luz das tempestades. A sua força atingiu a primeira fileira dos parchendianos, jogando-os para trás, e Teft teve que levantar a mão para se proteger da vibração luminosa. Alguma coisa acabou de mudar, sussurrou Moash, a mão erguida. Alguma coisa importante. Kaladin levantou a lança. A luz poderosa pareceu diminuir, recuando. Um brilho mais contido começou a emanar do seu corpo, radiante, como a fumaça de um fogo etéreo. Ali perto, alguns dos parchendianos fugiram, outros se adiantaram, levantando suas armas em um desafio. Kaladin girou na direção deles, uma tempestade viva de aço, madeira e determinação.